Bom dia. Espero que esteja tudo bem com vocês que me veem e que me ouvem. Eu estava fazendo uma reflexão agora de manhã sobre a falência de líderes ou a falência de liderança. O século XX, em pleno 2020, está muito evidente que nós estamos falidos de liderança. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu vou citar nomes aqui hipoteticamente, tá? Eu não estou falando de pessoas. Eu vou estar falando de funções, mas eu vou acabar falando nome, mas é uma questão hipotética. É, o Flamengo ontem perdeu a chance de continuar na Libertadores, né? Da América, né? Isso me fez pensar no que eu vou falar hoje. Isso eu vou falar, por exemplo, o Flamengo acabou de contratar um técnico que foi um dos maiores goleiros do Brasil, né? Rogério Ceni do São Paulo. Talvez o goleiro que tenha ido até com mais idade, né? Até ele foi, eu acho que foi o goleiro mais velho, vai ser dito isso na história. Grande goleiro. Mas ele está aí lutando para ser técnico. E ele estava lá num time no Recife, não sei se é o Sport. Mas o Flamengo pagou uma fortuna por rescisão de contrato. E ele não tem ido bem no Flamengo. Falência de liderança. O Cruzeiro está na segunda divisão e contratou o Filipão, que é um técnico que foi técnico de seleções, né, brasileira, seleção de Portugal. E ele também não tem conseguido fazer nada. Falência de liderança. Meus queridos, o Atlético Mineiro tem um técnico argentino chamado Sampaoli, né? Parece que o homem de uma habilidade tremenda, mas o Atlético Mineiro ganha uma partida e perde duas, perde três. Falência de liderança. Olha só para vocês verem, as empresas não querem contratar homens de 60 anos, acima de 60 anos, ninguém quer dar valor a nós mais de 60 anos, né? Aos homens mais de 60 anos. Mas os Estados Unidos acaba de eleger um presidente com 78 anos de idade. O ex-prefeito da minha cidade que renunciou por divergências políticas tinha 79 anos, já estava aposentado. Falência de liderança. Por que as soluções não estão sendo resolvidas no mundo? Porque nós não temos líderes mais. Vocês querem ver o que é um líder? Eu vou citar alguns líderes agora que eram eficientes. Quem foi Moisés? Já pensou você liderar 600 mil homens num deserto? Ah, ele tinha ajuda de Deus, certo? Mas ele foi um grande líder. Outra coisa que o povo equivoca com as palavras, as pessoas têm mania de falar assim, José é do Egito. Não, José não era do Egito. O José esteve no Egito, hoje o Egito ainda é aquela potência de turismo, essa potência histórica do Egito, por causa do José, que era um judeu, que foi o maior ministro da fazenda que o mundo já teve. A ele Deus revelou que haveria 7 anos de muita abundância, 7 anos de muita escassez, e ele derrubou o celeiro, ele fez uma grande administração, e aí a nação ficou riquíssima. Ele era José no Egito. Olha que líder. Olha quem foi o rei Davi. Olha, o rei Salomão, então vamos falar de Salomão. Você vai dizer, mas Davi enfrentou muitas guerras, conquistou, mas era um homem que tinha as mãos de sangue, Deus não deixou ele construir o templo. Mas o rei Salomão não enfrentou nenhuma guerra. Não enfrentou nenhuma guerra. E ele teve aquele tanto de esposas, 700 esposas, 300 amantes, porque as negociatas políticas faziam com que os reis ganhavam de presente uma princesa. Olha o que é um líder, gente. Olha a liderança de Jesus. Quem foi Jesus que até hoje nos abala? Quem foi Alexandre o Grande, né? Júlio César, ele foi um grande imperador que todos os outros imperadores ganharam o sobrenome de César, sabia? Por isso todos eles ganharam o nome de César.
Estamos numa falência de liderança, não tem líder. Olha a política. Que opção que nós temos aí? Quais foram as opções para as prefeituras que acabou a eleição domingo? Quais foram as opções em São Paulo que reelegeu? Qual foi a opção em São Paulo, em Rio de Janeiro, que retrouxe um político que há pouco tempo o povo estava falando de coisas erradas que ele havia feito? O povo também tem memória curta? Porque não tem opção. Qual será a opção para o presidente do Brasil? Não tem, ninguém vê. Como que se diz em época de eleição? Vamos votar no menos pior, porque não temos líderes, nós não temos modelo, nós não temos gente capacitadas. Para o Platão, para ele só governava na Grécia quem era preparado desde a mais tenra idade. Os primeiros professores na Grécia foram os poetas. E todo líder na Grécia tinha que ser gente que nasceu no país, tinha que ser grego, tinha que ter nascido de família, né, de família nobre, e tinha que ser filósofo. Senão não seria um bom governante para eles. Eles tinham um perfil. Nós, no Brasil, né, para qualquer emprego aí, nós temos que ter cursos superiores. Para qualquer emprego, nós temos que ter curso superior. Nós temos que ter tudo isso. Mas para ser político não precisa ter nada. Minha cidade, isso não é nenhum preconceito. Minha cidade elegeu, alguns anos atrás, um mendigo para vereador. Quando o Tiririca ganhou para deputado federal, aí foram fazer teste se ele sabia escrever ou não, já não dava mais, ele já tinha sido eleito. Por quê? Porque acharam que a eleição era uma brincadeira, o chamado voto de protesto. Eu tive uma vez no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, eu estava pegando avião com a minha esposa, ela viu Juruna, um índio que foi eleito no Brasil, voto de protesto. Será que sabia escrever e ler? Interessante, ele foi aos Estados Unidos, convidou um outro índio para vir à posse dele. Ele não podia vir porque não tinha passaporte. Era um índio, né? Meus queridos, estamos vivendo a falência de liderança no Brasil e no mundo. Vai aí essa reflexão.